A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar nosso estudo. Ora por nós aí, Vitor. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão aqui, que podemos estudar a Tua Palavra, Pai. Amém. Pai, eu agradeço pela vida de cada um que já chegou, cada um que está vindo, Pai, que você possa trazer todos em segurança, Pai. Abre nossos corações, abre nossa mente, que nesse estudo de hoje, Pai, nós sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes dessa palavra de hoje, Pai. Pedindo pela vida do Mateus, Senhor, que você possa mesmo usar a vida dele, Senhor. Ó Pai, que seja o Senhor falando por meio da vida dele, não as palavras deles, não achismo dele, mas somente a Tua palavra. Amém. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia comigo, por gentileza, meus irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje nós iremos a partir do versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 25. O pastor Pedro deu o estudo último, né? Ele foi do 18 ao 24. E hoje nós iremos do 25 ao 31. Nós estamos estudando toda quarta-feira primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo por versículo. Nós estamos gastando um pouco mais de tempo no capítulo 7, porque o capítulo 7 é um pouco mais polêmico, né? O capítulo 7 fala sobre os relacionamentos interpessoais aí, como casamento, como um solteiro pensa o casamento, como o casado pensa o casamento, como o divorciado pensa a sua situação. E agora, Paulo vai dar conselhos tanto para solteiros quanto para casados. Então o apóstolo Paulo, a partir do versículo 25, vai dar algumas opiniões dele, inspiradas pelo Espírito Santo, mas vocês vão entender por que eu falei assim. E depois ele vai mostrar que existe uma realidade tanto para solteiro quanto para casado, que não muda muito se você é solteiro ou se você é casado. Essa seria a ideia de Paulo nesse texto aqui. Aí você fala assim, mas como assim não muda muito se eu sou solteiro ou casado? Vocês vão entender por quê. A partir do versículo 25. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. Com respeito às virgens, virgem aqui seria uma mulher nova, né? Uma mulher mais nova. E solteira, uma jovem e solteira. 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião. Olha que texto maravilhoso para um teólogo liberal. O teólogo liberal pegaria um texto disso e vai, peraí, então isso aqui não é palavra do Senhor. Então isso aqui é Paulo falando tão somente dele. Não pode ser isso, e o teólogo liberal está errado, porque na sequência ele diz, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então perceba, mais uma vez, e você sabe que Paulo usa estas expressões algumas vezes nessa carta, ora digo não eu, mas o Senhor, ora digo eu, não o Senhor. E agora ele está dizendo mais uma vez, olha, com respeito às virgens, ou seja, com respeito às jovens que não casaram, eu não tenho o mandamento do Senhor. Duas interpretações para isso aqui e que são juntas, elas não são contraditórias. A primeira é, o Senhor Jesus não deu um mandamento enquanto ele estava nessa terra, diretamente para uma solteira. O Senhor Jesus não disse nada diretamente para que fosse tratado como mandamento para uma mulher solteira virgem, nova, não. A segunda interpretação aqui é, o que Paulo vai falar agora não é obrigatório, não é lei, não é obrigado, mas também não é proibido. Paulo, isso aí chama adiáfora. Adiáfora
é uma opinião, é uma expressão, é uma fala que não é nem obrigatório, você tem que fazer, mas também não é proibido. Se você quiser fazer, você pode fazer. Não é obrigatório, mas também não é proibido. Paulo não está impondo algo e também não está proibindo algo. É um conselho. É como Paulo chegasse aqui agora e falasse assim, olha, o Senhor Jesus em vida não deu esse mandamento expresso. E também não vai ser obrigatório nem como positivo, nem como negativo. Mas sempre lembrando que Paulo tinha intimidade com o Senhor. Ele recebeu de Deus a misericórdia de ser fiel. Então, se Jesus não deu um mandamento expresso desse, e se isso aqui não será mandamento nem para obrigação, nem para proibição, Paulo está dizendo, eu recebi misericórdia do Senhor, eu sou fiel a Deus, eu sou íntimo. O que eu estou falando aqui é baseado na minha inspiração divina, é Deus me usando, mas eu não posso tratar como mandamento. Nos próximos passos da carta, nós veremos algo parecido. Em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, vocês querem que ligue o ventilador? Em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, já adiantando o assunto dos nossos estudos futuros, o que é que Paulo vai falar sobre carnes sacrificadas a ídolos? Paulo, quando o assunto for carnes sacrificadas a ídolos, vai dizer que você não pode comer, vai dizer que você pode comer e vai dizer que depende se pode ou não. Não se pode comer carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos, em cultos pagãos. Não pode fazer isso não. Pode comer carne sacrificada a ídolos se for entre você e Deus, na sua consciência, na sua particularidade, na sua intimidade da sua casa, do seu lar. Pode. Porque ali você dá graças a Deus e Deus recebe. Depende quando você for na frente de uma pessoa, na casa de um amigo, e esse é o exemplo que Paulo dá, na casa de um amigo, e se te falarem que aquilo é consagrado a ídolo por causa da consciência sua e do outro, não come. Se não falarem nada, se ficarem quietos, você come. Aqui não é isso, mas é parecido com isso. É algo que Paulo fala, mas que não pode ser taxado 100% como obrigação ou 100% como proibição, ok? Ele vai falar isso daqui a pouco, a partir do 27, mas ele vai explicar o porquê que ele vai falar antes de falar, ó. Considero, 26, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem, permanecer assim como está. Então, primeiro ele está dizendo, olha, o que eu vou falar aqui agora para as virgens, eu não tenho mandamento. Mas eu sou íntimo do Senhor, o que eu vou falar aqui vem da parte de Deus. O que eu vou falar daqui para frente, vocês precisam ter como base a angustiosa situação presente. O que seria a angustiosa situação presente dos dias de Paulo na cidade de Corinto? Nós não sabemos. Será que uma grande fome que assolou aquela região da Acaia por volta do ano 51, 52 depois de Cristo? Será que foi essa a situação angustiosa, fome? Será que a angustiosa situação era a perseguição romana que assolou a igreja nos 3 primeiros séculos? Será que foi isso? O que seria a angustiosa situação? Essas duas possibilidades são bem viáveis, pode ser que seja isso mesmo. Agora, o interessante é a sequência. Ser bom para o homem permanecer assim como ele está. Então, já que vai chegar uma situação, e vocês já estão vivendo essa situação, de angústia, é melhor para o homem ficar do jeito que ele está. Como é que ele está? Do que ele está falando? O 27. Está casado? Levanta a mão os casados. Está casado? Não procure separar-te. Não pode separar, gente. Estamos falando desde o começo do capítulo. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Não é doutrina o divórcio, é exceção. Já falamos isso aqui, só repetindo. A doutrina é o casamento. O divórcio é a exceção, em caso de relação sexual ilícita e em caso de abandono. Já falamos muito sobre isso.
O texto é: não se separe. Por causa da angustiosa situação que Paulo está falando que aquela igreja estava vivendo nos dias deles. Se você estiver casado, não case. Levanta a mão para mim, os solteiros. O ru? Então vamos ver se você vai falar o ru agora. Está livre de mulher, não procures casamento. Olha a palavra de Paulo. Mas é exatamente isso mesmo. Olha o que Paulo está falando. Existem virgens na igreja. A palavra virgem aqui é o quê? Solteira, jovem. Essas solteiras e jovens, como é que Paulo vai aconselhar? Eu não tenho um mandamento expresso do Senhor, mas eu sou íntimo do Senhor. Eu não posso tratar o que eu vou falar agora como uma obrigação, nem como um mandamento. Por que isso, Paulo? Por causa da angustiosa situação presente. Vocês estão passando por uma crise, é o que Paulo está falando. Vocês estão passando por uma dificuldade, é o que Paulo está falando. Qual a dificuldade? O texto não diz. A história diz que uma grande fome assolou aquela região no ano 50, 51 depois de Cristo. A perseguição romana que assolou a igreja nos 3 primeiros séculos pode ser a angustiosa situação presente. Do que Paulo está falando? Não sabemos. Agora, já que vocês estão em angústia, fique do jeito que você está, não inventa moda não. Está casado? Fica casado. Está solteiro? Fica solteiro. 28. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Então Paulo está dando um conselho, a vida não está fácil. A vida está difícil. Não tente mudar a sua situação porque a vida está difícil. Casado, não inventa separar não. Solteiro, mexe com esse negócio de casar não. Paulo foi um homem que ele não casou, ele não teve mulher. Apesar de alguns falarem que ele era divorciado. Porque para fazer parte do sinédrio deveria ser casado, para ser um fariseu deveria ser casado. E Paulo diz que ele era fariseu, né? Filipenses capítulo 3 diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, para alguns, era casado, ou ficou viúvo ou divorciado. Mas o que Paulo diz que deixa claro no texto é, ele não teve mulher. Ele era um homem que não tinha responsabilidade do casamento. Então aqui nessa situação, Paulo está dizendo, se você for casado, fica casado, se você for solteiro, fica solteiro. Mas Paulo não era contra o casamento, porque ele está dizendo agora no 28, que quem casar, não peca. É claro que quem casar não peca. Por que quem casar não peca? Porque o casamento é liberado pelo Senhor. Casamento é algo instituído por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o que a Bíblia diz? O homem vai deixar o pai e a mãe, vai unir a uma mulher, e ali agora eles serão então uma só carne. Como foi o casamento antes disso? Mateus capítulo 19. A Bíblia diz que aquilo que, cita esse versículo novamente, de Gênesis, e diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O casamento é uma instituição confirmada em Romanos 7, em 1 Coríntios 7, em Mateus 19 e em Marcos 5. O casamento é permitido por Deus e é óbvio porque foi criado por Deus. Paulo não era contra o casamento. Paulo está aconselhando por um motivo que veremos aqui depois, o porquê do solteiro não ficar procurando e ansiando por casamento. Mas se quiser casar, não peca. É um mandamento do Senhor. Ok? Os casamentos lá do Antigo Testamento. Sempre usamos o casamento de Isaac com Rebeca como padrão. Como era o casamento lá? Abraão ordena o seu servo
que fosse até as terras de Rebeca, para buscar uma mulher para seu filho Isaque. Ele encontra Rebeca. O que ele faz? Ele vai até os familiares de Rebeca, para firmarem um acordo. Quem casa não é igreja, quem casa é pessoas. A instituição casamento já foi abençoada por Deus e a bênção dos membros daquela família, dos responsáveis pelos noivos, é que selam o casamento. Aquilo era um contrato civil. Tá tendo umas 2 ou 3 abelhas aí, né, Giovana? Tá complicado, né? Ninguém tá prestando atenção. Dá um sapato aí. Dá um sapato aqui. Vou matar esse tempo para vocês prestarem atenção. Senão vocês vão ficar olhando só para a abelha. Mata aí, The Rock. Eu vou matar esse trem. Mas pegou. Estragou não, Giovana. Vai. Mas tá aqui, senão vocês vão ficar olhando só para essa abelha. É só na Lagoinha Mangabeiras, tá, gente? Nas outras lagoinhas tem isso não. Vocês podem ficar tranquilos. Tem marimbondo nas outras. Toma. Né, para espantar a abelha. Amém. Vamos prestar atenção aqui. Então, o casamento no Antigo Testamento era um acordo entre civis, um acordo entre famílias. Quem faz esse acordo entre civis hoje no Brasil, por exemplo? O cartório. É o cartório que junta um homem e uma mulher. Eu falei isso aqui semana retrasada. Existe casamento igual a gente entra aqui na igreja? Eu casei na igreja, entrei com minha mãe, minha esposa entrou de vestido de noivo, não tem nada disso na Bíblia, nada. Se você for lá no cartório e casar com testemunhas, unindo você com a sua esposa e você com o seu marido, vocês estão casados. Não há necessidade de casar na igreja. O que a gente faz na igreja? Na igreja a gente dá uma bênção, faz uma oração, convida as pessoas, faz uma celebração, é só isso. Mas o casamento já é a bênção no casamento. A instituição casamento já é abençoada por Deus. E quem faz isso no Antigo Testamento são testemunhas. E hoje as nossas testemunhas estão lá no cartório, diante da lei dos homens. Exatamente também como Jacó e Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel, primeiro casou com Lia, vocês sabem a história, mas ele foi até Labão, o pai dela, confirmar aquela intenção. E Labão, autorizando, acontece o casamento. É assim que se casa. Ok? Então você vê a ordem para casar em toda a Bíblia e exemplos de casamento. Então você nunca pode olhar para esse texto de Paulo falando, não procure casamento, como uma contradição bíblica, porque não é. Tem um motivo para Paulo falar aquilo. Primeiro motivo, o segundo veremos. O primeiro, por causa da angustiosa situação presente. Por causa do momento, daquela época, da fome ou então da intensa perseguição. Mas, se quiser casar, olha o versículo 28 falando que não peca mesmo, porque é uma bênção dada por Deus, o casamento. Ok? 28, parte B. Assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Segundo motivo pelo qual Paulo está dizendo, se não quiser casar, não casa. Primeiro, pela situação da época, fome ou perseguição. Segundo, porque quem casa sofre angústias na carne. Pressões, dificuldades, tormentos do dia a dia. Aplicando essa ideia aqui é a coisa mais fácil do mundo. Olha para um solteiro, sexta-feira, 10 horas da noite. Está rindo daqui até aqui, sem nada para pagar, tranquilo. Olha para o casado, sexta-feira, 10 horas da noite. Meu Deus, o boleto vence segunda-feira. Meu Deus, eu tenho aluguel para pagar não sei que dia. Meu Deus, o meu filho. Meu Deus, o meu filho. Meu Deus, a minha esposa. O casamento é uma bênção dada por Deus.
mas uma bênção que gera, nas palavras de Paulo, angústias na carne. É muito mais fácil e lógico. Ah, mas eu não sou assim não. Não estou falando de exceção, estou falando do geral. É muito mais óbvio que um casado se encha de preocupações mais do que um solteiro. É isso que Paulo está falando. Vocês estão numa situação angustiosa e ainda vão caçar mais pressão, vão caçar mais dificuldade. Irmão, casamento. Eu acho assim, quando você passa dos 20 e poucos anos, você já entende o que é casamento. Mas tem gente que acha que casamento é aquilo que passa lá naqueles filmes, onde encontra-se o príncipe encantado, e aí casou e vai viver dançando a vida inteira. Adão e Eva no paraíso. Não é assim o casamento, irmãos. E dentro da igreja ainda tem um agravante. Porque na igreja nós orientamos e ordenamos, segundo as Escrituras, que não se tenha relação sexual antes do casamento. E para ter relação sexual na igreja, se quiser andar segundo a palavra, tem que fazer o quê? Tem que casar. Então o solteiro, ele desesperadamente procura um casamento porque ele quer também satisfazer os seus prazeres sexuais. E isso não é errado. Paulo mesmo disse aos solteiros e aos viúvos, é melhor casar do que viver abrasado. Já estudamos esse texto. Porém, casamento não é só relação sexual, irmão. Relação sexual. Mata aí, Ronaldo. Mata aí, varão. Mata aí, Marcelo. Matou? Ótimo, muito obrigado. Macho, homem. Voltando aqui. Casamento não é só o vestido de noiva. Casamento não é só a festa. Casamento não é só a lua de mel. Casamento não é só relação sexual. Se você não for homem de verdade, irmão, você não pode casar mesmo. Casamento é compromisso. É comprometimento. Casamento é uma aliança. Uma sociedade. Tudo isso é casamento. E se você, mulher, acha que no seu esposo você vai encontrar o seu papai ou o papai que você nunca teve, também não case. Porque não tem nada a ver com isso. Nas palavras de Deus, nas palavras dos salmistas, casamento é bênção. É mesmo. Mas nas palavras de Paulo, para maneirar, não, para equilibrar, é angústia na carne. Se você tem planos solitários, não case. Se você tem planos e nos seus planos e no seu estilo de vida só cabe você, não case. Você vai fazer do seu cônjuge, meu Deus, soltaram o zoológico aí. Vai fazer do seu cônjuge uma pessoa infeliz. Infeliz. Se você não compreender que você está indo para abrir mão de si, como Paulo disse em Efésios 5, sujeitando uns aos outros, se você não entender que casamento é se sujeitar uns aos outros, não case. No casamento, a mulher tem que ser submissa ao marido. Está debaixo da missão que Deus deu ao marido. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se você não entender isso, irmão, não é para entrar em um relacionamento. Porque nas palavras de Paulo, mais uma vez, o casamento é angústia na carne. O casamento é dificuldade. Ao mesmo tempo que é bênção. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, irmãos, não tem o compromisso em te iludir. Alguns pastores te iludem. Alguns preleitores te iludem. Alguns palestrantes pegam só uma parte da história. Mas toda a história tem dois lados. E Paulo está dizendo, vocês estão vivendo uma angustiosa era. O presente de vocês é angustioso. Por que é que vocês entrarão
em mais angústia na carne. Olha isso. Só que aí ele vai dizer, olha, se casar, não peca, não peca. Terceiro motivo pelo qual Paulo está falando tudo isso. Terceiro, 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por que é que Paulo está dando todo esse tipo de conselho? O 29 já tem um terceiro motivo. O primeiro motivo está no 26. Situação difícil que eles estavam vivendo. O segundo motivo, o versículo 28. Angústia na carne. Agora o terceiro motivo, por causa que o tempo está abreviando. E o tempo abreviando aqui, duas coisas, né? A vida é curta e está acabando. E Cristo está às portas. O tempo do fim está chegando. Tanto o primeiro quanto o segundo é verdade. E é assim que devemos viver. É assim que o crente vive. O crente vive compreendendo que o tempo está chegando ao fim. O crente não vive achando que vai viver muito. O crente vive sabendo que o tempo está acabando, abreviando. Se o tempo está abreviando, por que é que você vai viver nessa vida firmando estacas? A qualquer momento você pode partir, morrer. Ou a qualquer momento, sabemos que tem sinais para se cumprir antes disso, mas não vou tirar o a qualquer momento, mas perto está a segunda vinda do Senhor. Então, se você pode morrer a qualquer momento, e se a segunda vinda do Senhor está perto, Paulo está dizendo, o tempo está se abreviando, está acabando, está acabando. E o seu tempo também está acabando. Hoje, aqui, nessa noite. Como é que chama aquele negócio que você pega assim e faz assim? Isso. Esse negócio que você desce, aí vai saindo assim uma areiazinha, o que é isso? Isso. Como é que fala? Ampulheta. Esse negócio Deus fez na sua vida quando você nasceu. Quando você nasceu, Deus já colocou a sua ampulheta de cabeça para baixo. Seu tempo está acabando. Você já nasceu com tempo para morrer. Quando a gente vai fazer aniversário, eu falo assim, ó, mais um ano, mas menos um ano também. É menos um ano de vida. Eu sempre falo isso aqui. Eu não sei quanto tempo Deus me deu de vida, mas já se passaram 34 anos do tempo que Deus me deu de vida. E se Deus tiver me dado só 35? Eu só tenho mais um. Só mais um. Vai voar. Vocês vão ficar livres de mim. Agora, se Deus me deu 90... A gente está lascado. Olha o que falou. Aí nós estamos lascados. A partir dos 70. Moisés disse que dos 70 para cima é cansaço e enfado. Cansaço e enfado, fadiga. 70 anos. 70 para cima. Irmãos, Paulo está dizendo, o tempo está abreviando. Olha a continuação do 29. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. O tempo está acabando. Então, traduzindo, a prioridade não é o casamento, porque o tempo está acabando. Deixa eu ler a minha tradução aqui. Pode. Mas diz o seguinte, irmãos, isto é que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Mas calma aí. Todo texto precisa ser interpretado. Olha para você ver como o texto fora de contexto gera pretexto. Uai, Paulo está falando que eu não preciso me preocupar com... Eu sou casado. Paulo falou para eu não viver como casado, não. Ó, Mariana, ó, quinta-feira eu estou indo embora, eu volto só terça-feira. Não é claro que não é isso. Eu estou construindo um pensamento. Por que é, então, que Paulo está dizendo que o casado era para viver como se não tivesse casado? Não é porque você está agora numa vida libertina, mesmo casado. É claro que não é isso. Mas é porque o tempo está acabando e a sua prioridade não é isso. Não é o casamento. Esse é o ponto. A sua prioridade não é viver como casado.
Como também não é chorar e nem se alegrar. Paulo não está dizendo que o casado pode viver de qualquer jeito. Paulo está dizendo, como o tempo está acabando, a prioridade e o foco de vocês não é viver tão focado em ser casado ou ser solteiro, ou chorar ou se alegrar. Pô, mas aqueles do tempo de Paulo que deixaram de casar porque o tempo estava acabando, que dó. Por isso que eu falei porque até agora não acabou, né? Mas eu falei com você dois motivos. O primeiro motivo era uma morte iminente. O segundo motivo, uma vinda de Cristo iminente. Se você pensar no contexto em que essa carta foi escrita, de uma severa perseguição romana contra os cristãos, a qualquer momento, sim, de fato, a sua vida seria ceifada. Paulo diz que o fim estava próximo, estava se abreviando, porque Roma estava para perseguir os cristãos. Não tínhamos essa liberdade de pensar isso aí. A qualquer momento, literalmente, o cristão estaria morto. A qualquer momento ele poderia morrer. Porque era exatamente isso que acontecia. Hoje, como é que a gente faz? A gente vem no culto, tudo mais, domingo que vem, se não acontecer nada, tal, assim, você sabe que você vai ver às vezes as pessoas. Aí no outro domingo vai ver às vezes as pessoas. Mas no culto do primeiro século, não. No culto do primeiro século era assim, deixa eu abraçar esse meu irmão, porque eu não sei se eu vou ver ele domingo que vem. Eu não sei. Porque se Roma chegar na casa dele, acabou. Era assim que eles viviam. Por isso que ele vivia em uma angustiosa situação presente e por isso que o casamento poderia ser uma angústia na carne. Era mais uma preocupação dentre tantas preocupações. E a maior de todas as preocupações, o Império Romano. Não era um sistema político que você não gosta. Não, era o Império Romano. Querendo te matar. Entenderam? Então, pode falar. Existe também o critério do Kairos, que é o nosso tempo cronometrado, né, que é o salário do pecado, Romanos 8,7, que é a inclinação para a consciência material, sentido do objeto sentido. Em Mateus 6,25, Mateus fala que não cuideis, né, a vida amorosa, amar pai, mãe, filho, mas num contexto, assim, já estou generalizando, dinheiro, posição, status, o contexto social, pois o corpo não é mais que a vestimenta da alma. E quando você busca a justiça de Deus, que é a mente de Cristo, 1 Coríntios 5,16, sela a mente de Cristo, você tira a consciência material que nos limita ao tempo, que é ver um mundo finito aqui, o que a gente busca o prazer de fora para dentro, que não preenche. Aí você entra no Kairos, que é a consciência de Cristo, ou seja, Gálatas 2:1, do crucificado com Cristo. A cada momento você vai matando a visão, a luxúria do olho, a carne, para que o amor de Cristo não vai. 1 João 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Amar o mundo que ama o mundo, que é o sentido dos objetos, o sentido da consciência material. Então, quando você tem a palavra, o Espírito Santo, ele vem no versículo 1 Coríntios 2,10, sela o seu Espírito na promessa de Abraão. Aí não são 1 João 2,27, ele ensina todas as coisas, que a Assunção já está em nós. Por isso que ele fala em Efésios 5,4, levanta tu que dorme dentre os mortos, Cristo esclarece. Eu posso morrer aqui agora, sentadão, mal surdo. As batidas do coração de cada um está contado. Mas aí é o plano de Deus e o propósito para cada um. Mas se você tem consciência de Cristo, adorando o Espírito de verdade, cumpriu a obra. Não é? E tudo isso que você está falando pode desembocar em: se o tempo está próximo, você tem uma prioridade. E a prioridade não é o material ou físico, sem entrarmos também num budismo. Sim. Não tem nada a ver com budismo, de desapegar das coisas dessa terra para encontrar a felicidade. Não é isso. Porque nós somos integrais. Temos a parte material e a parte imaterial. As duas coisas são importantes. Mas em um nível de importância, aquele que é do alto, Paulo disse, pense nas coisas que são do alto. Então você tem sim a necessidade de comer, de beber, de vestir. Só que a sua prioridade e o seu pensamento não está preso nisso. Não está preso numa aliança, não está preso num casamento, não está preso no cara, na mulher, não está preso. Porque o tempo está acabando. Irmãos, e a gente às vezes não consegue imaginar isso, nem pensar nisso, porque nós, pensa, seja consciente
seja honesto e sincero, nós estamos planejando o aqui e o agora. Apenas planejando o aqui e o agora. Pensa na sua perspectiva de vida para os próximos anos. É o aqui e o agora. É o aqui e o agora. Eu quero chegar aqui, eu quero estar aqui, eu quero... Ser sensato e planejar não é pecado. Viver só nesse planejamento, você está pecando. Porque você está achando que você está vivendo aqui para sempre. Paulo está dizendo, acorda, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Nesse sentido, que diferença vai fazer você ser casado ou solteiro? Ser rico ou pobre. Branco ou negro, alto ou baixo, mulher ou homem? Que diferença vai fazer se o tempo está acabando? Não é para que o casado viva uma vida de solteiro. É para que o casado não ache que isso é a sua prioridade. A prioridade é a segunda vinda de Cristo. A prioridade é a vida com Cristo. A prioridade é a intimidade com Cristo. Agora, e os que choram? Como se não chorassem. Por que isso? Porque quando você está chorando em um lamento muito profundo, parece que aquele momento não vai acabar. Quem vive uma tristeza, uma depressão, algo muito profundo, parece que ali é o fim da vida. Parece que ele não tem mais saída, parece que não tem mais nada na vida. Mas a ideia de Paulo aqui é, todo sofrimento é temporário. O sofrimento é temporário. Esse sofrimento, não foque nele achando que ele é tudo na sua vida e todo o tempo da sua vida, porque o tempo da sua vida está acabando. Vai falar isso para quem está sofrendo no momento do sofrimento. É difícil. É difícil tirar as pessoas do sofrimento, irmãos, com palavras. A gente não consegue fazer isso. Você aconselha uma pessoa em sofrimento, você ora por uma pessoa em sofrimento, você faz tudo isso. Mas você não consegue arrancar daquele lugar. Quem faz isso, irmãos, é só Deus. É só Deus que pode transformar a tristeza em alegria. É só Deus que pode fazer com que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só Deus que pode fazer isso. Só que, se eu posso aconselhar e se a palavra de Deus pode entrar no seu coração, se esse é o seu caso de tristeza profunda, saiba que o tempo está próximo. Saiba que, nas palavras de Paulo, o tempo se abrevia. E tudo isso é passageiro. Se é passageiro, não foque tanto na tristeza. Deixa eu aplicar isso aqui. Eu estou muito triste, aconteceu isso. Mas lá na eternidade eu não vou ter mais isso? É assim que o crente pensa. Será que é fácil assim? Não, né? Não é fácil assim não, né? Mas é isso que tem que fazer. Eu sei que não é fácil, mas é isso. Nossa, mas tá muita luta. Mas e quando ele vier, hein? Quando ele vier não vai ter mais choro. Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu acho que a esperança do porvir, Paulo chama de bendita esperança, faz com que os sofrimentos presentes sejam amenizados. Pelo menos amenizados. Imagina você sofrendo e eu vou falar com você assim, esse sofrimento tem data para acabar. Não vai ficar para sempre. É uma coisa. Agora imagina se eu falar assim, é para todo sempre esse sofrimento. Aí te desandou. Agora, se eu falo com você, não é para sempre, não é para todo o sempre, uma esperança, uma luz no fim do túnel, uma esperança na história. Se o tempo abrevia, quem está sofrendo, como se não sofresse. Viva como se não sofresse. Não é ignorando o sofrimento, não é ignorando o que está passando. Sabe por que não é? Porque o próprio Paulo disse, chore com quem está chorando. O próprio Paulo disse, se alegre com quem está se alegrando. É o mesmo Paulo. Isso está em Romanos e ele escreveu 1 Coríntios também. Esse é o sentimento humano, né? O sentimento humano. Claro. 3 vezes. Cristo chorou no Getsemane, como é que eu sei disso? Hebreus 5, versículo 7. Jesus chorou por Jerusalém, Lucas 19, 41. E chorou por Lázaro, João 11, 35. Então perceba, irmãos, não é para ignorar o sofrimento, é para lembrar, não é para sempre. Esse sofrimento não é para sempre. E de fato o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Vem de manhã. Eclesiastes 3, mais uma vez também. Existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de sorrir. Sempre falo e sempre vou falar. Está no tempo de chorar, o que você faz? Chora. Se chorar... Descendo tudo, carrega a pedra para lá, o trabalho fadonho, e depois ele fala assim no 11, né? Tudo fez conosco. Eclesiastes 3, 11. O mundo no coração do Isso. homem, para que não entendesse sua obra desde o início. Exato. Porque é o preço que você vai pagar no fato Exato. do deserto, para clamar na palavra pela fé que o Senhor falou, que vai gerar paciência.
né, que é a experiência e o amor de Cristo. Como é que o senhor chama? Eu, Itamar. O Itamar lembrou de um texto aqui, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Que Deus... Sabe aquela expressão assim, olha, existe um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. Parece que é um clichê gospel, mas não é um clichê gospel. Isso é uma frase bíblica mesmo. Você sabe que eu não gosto de clichê gospel, vocês sabem disso. Mas isso é uma realidade. Porque em Eclesiastes 3,11, parafraseando, você está incompleto. Você está incompleto. E esta parte que te falta é a intimidade com Deus. Só que você vai ter ela, mesmo sem compreender tudo sobre Deus. Por quê? Porque você vai ter tudo sobre Deus só na eternidade. Então, como é que é a vida do cristão? Estou incompleto, encontrei Jesus. Estou completo, mas ainda eu não sei tudo dessa completude. Eu vou buscar conhecer o resto da minha vida. Quando eu chegar lá na eternidade, aí sim eu terei tudo. É uma intensa busca. A vida do cristão é uma intensa busca. Deus colocou a eternidade no coração Do homem, o desejo pela eternidade. A eternidade no coração do homem significa a busca pelo seu início e a busca pelo seu fim. Eterno é o que não tem início nem fim. De onde eu vim, para onde eu vou. Esse é o desejo de todo homem. Essa é a busca de todo homem. Essa é a busca de todo cientista. Essa é a busca de todo filósofo. Essa é a busca de todo estudioso. Essa é a busca também de todo teólogo. Diga. Eu queria fazer um comentário, até uma indicação para os irmãos aqui. Ontem eu e o Eustáquio, a gente foi assistir um shopping cidade só que está passando, já está até saindo do cartaz, chama Depois da Morte. É um documentário com vários relatos de experiência de quase morte, pessoas que foram tidas como mortas, né, quimicamente, coração parou de bater, sem atividade cerebral, e depois foram reanimadas. Pessoas que ficaram até 30 minutos quimicamente mortas. E pessoas de todas as procedências, todas as raças, etnias, credos, idades, né? E assim, a gente achou muito incrível o tanto que todos esses relatos, até de cego de nascença e tudo, dessa experiência, né, de quase morte, são iguais. Pessoas que nunca se conheceram de diversas partes do mundo. E as pessoas falam exatamente isso. Que sentem uma completude, uma paz. É tipo isso, né, que a gente está Uma paz falando. nunca sentida antes, um amor. Menos o que foi assinar contrato, né? Bom. Você viu essa notícia? A mulher que levou um morto lá no... Menos esse aí não teve passo, teve nada. Mas os outros teve. Não, essas pessoas morreram e foram reanimadas, né? E aí todas relatam assim, porque a gente fica morrendo de medo da morte. E 100% das pessoas falavam que não queriam voltar para esse mundo. O que você está falando é Paulo. Paulo disse, ó, o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo disse em 2 Coríntios, eu quero deixar esse tabernáculo e habitar com Cristo. Em Filipenses 1, ele diz que morrer é incomparavelmente melhor. E as pessoas relatam assim, que nessa experiência, elas falaram assim, eu não sou, quando elas voltaram, né? Eu não sou desse mundo aqui. Esse mundo aqui não significa nada para mim. Eu sou de outro lugar. E quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, meu Deus do céu, entender isso é fácil, mas viver com essa consciência é difícil. Porque a gente está com a vida presa aqui, é muito cômodo a vida. A vida é muito cômoda. Tem luta, tem dificuldade? Tem, mas também tem prazer. Só de você respirar, acordar pela manhã, ver o sol, tem o seu prazer, o seu quê? O seu benefício de ser uma pessoa fisicamente viva, né? É claro. Agora, para o cristão morrer é lucro. Morrer é lucro. Ok? Continuando então. E os que se alegram, versículo 30, como se não... Foi ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, etc, etc. João também teve a visão arrebatada aos céus em Apocalipse 4 e contemplou o trono de Deus. Então perceba isso. Agora, os que se alegram, como se não se alegrassem. A Bíblia é um equilíbrio total. Se você está triste demais, não fique triste demais porque é passageiro. Mas se você está alegre também, não fique alegre demais porque é passageiro também. Essa alegria sua pode ser também momentânea. Não se apegue, em outras palavras, não se apegue às alegrias deste século. Se você se apegar às alegrias deste século,
Você vai querer viver só esse século. O que é século? Essa era, este mundo, do jeito que nós estamos aqui. Se você viver só pelo aqui e o agora, pela vida boa, você esquece da eternidade. E isso é o que muitos cristãos estão vivendo. Esquecendo do céu. E depois, do novo céu e da nova terra. Esquecendo da eternidade. Segundo Coríntios 4,16, esse tema Paulo dá, no versículo 18, ele fala, essa leve e momentânea Tribulação. ela vai servir de gozo, que vai para Eclesiastes, que Deus pôs debaixo da terra a atividade enfadonha, Eclesiastes 13, para existir a alma que ela não é desse reino. Exatamente. E ali ele fecha no 18, atentai para o que não se vê, para o que não é matéria, não que é físico. Porque o que você vê não é feito pela aparente, é transitório. E mesmo que o seu eu interior se corrompa, exterior, se corrompa, o interior está se renovando e vivificando. Exato. Ele fala da consciência material, do apego que é finito. É verdade. Porque aí está debaixo da maldição de Gênesis 3, versículo 19, que é nascimento e morte. Exato. Então tudo que você vai desfrutar que é temporário, é salário do pecado. Mas como ele falou aqui, o lenço de Paulo, lembra do Cornélio? Aham. Falou, mata e come, 3 vezes. Foi Aí Pedro. como que eu vou fazer o impulso, Senhor? Quem vai falar que é tudo aquilo que eu santifiquei? Isso. Então você pode ter riqueza, você pode ter bem, você pode ter um casamento perfeito, você pode ter amizade, mas tem que ter o equilíbrio de Cristo como cabeça. Mas olha o que você está falando aqui, ó. A sequência, ó. E os que compram como se nada possuíssem. Renúncia e sabedoria, né, pastor? Irmãos, presta atenção aqui. Estão todos aqui? Olha o texto. E os que compram como se nada possuísse. Comprou uma casa, é como se você não tivesse aquela casa. Comprou o carro do ano. Não se apega a isso não. Viva como se você não tivesse. Chegou e almejou aquilo. Irmão, você já reparou que às vezes você chega no auge do que você quer? Você buscava e ansiava algo, você recebeu aquele algo. Quando você chegou no algo, parece que é vazio. É vazio. Não está mais te agradando, não era aquilo tudo. Porque nada pode te satisfazer nessa vida, irmãos, a não ser Jesus. Não foque naquilo que você tanto quer nessa terra. Você vai chegar lá. Chegou lá, meu irmão, viva como se você não tivesse. O que é isso? Desapego. Desapego. Desapega das coisas daqui. Desapegue das tristezas daqui. Desapegue das alegrias daqui. Desapegue daquilo que o dinheiro pode te dar. Desapegue deste mundo. Por quê? Porque o tempo se abrevia. Perceba como não é uma vida libertina para o casado. O casamento é apenas um ponto, um tópico do que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo te liberar, te libertar das angústias e preocupações e desesperos dessa vida. Dos anseios limitadores desta vida. Eu vou deixar você falar agora. Nas palavras de Salomão, da vaidade desta vida. Porque, na verdade, tudo não passa de vaidade. Quando ele escreveu o 1 Coríntios, você já tinha sido arrebatado? Já tinha conhecido o céu? 1 Coríntios não, né? Porque ele conta, na verdade, nós não sabemos. Mas o relato de ir ao terceiro céu é na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Isso. Só que a primeira carta, obviamente, foi escrita primeiro. A segunda carta foi escrita depois. O relato de subir ao céu está na segunda carta. Só que ele não diz quando foi. Ele diz, conheço um homem que há 14 anos. Então, não, já está respondido. Sim, sim. Há 14 anos, ou seja, antes das suas viagens missionárias, ele tinha subido aos céus. Então, quando ele escreve essa carta, ele já tinha subido aos céus. Agora, o relato foi depois. Ok? Já tinha subido? Sim. E o relato? O relato depois. Ok? 31. E os que se utilizam do mundo, dos prazeres deste mundo, como se dele não usassem. Como se dele não usassem. E aqui, irmãos, são prazeres pecaminosos? Paulo não deixou claro isso não. Podem ser prazeres lícitos. Tem muita coisa boa nesse mundo que você pode fazer. Os prazeres ilícitos, não precisa nem explicar. É errado, é pecado, não pode. Não prende nisso, não.
Agora, não se prenda também nos prazeres lícitos. Tem gente que vive só para usufruir desse planeta mesmo. Está preso em viagens, está preso em o que o dinheiro pode dar, está preso em confortos na casa, está preso nessas coisas. E Paulo está dizendo, o tempo está abreviando. Não é para ficar preso nessas coisas. O tempo está abreviando. Pare com isso. O tempo está se abreviando. Se limita. A parte B do versículo 31 diz: porque a aparência deste mundo passa. Agora chega no final de tudo aqui desse pensamento de Paulo e fica muito fácil para nós compreendermos por que isso tudo. Porque a aparência, ou seja, o modo de vida, os afazeres, tudo aquilo que você faz nesse mundo, tudo isso passa, tem um tempo para acabar e vai passar. Você, querendo ou não, vai passar. Seu carro vai ficar velho, sua casa vai estragar, daqui a pouco você não está mais ali, sua beleza vai acabar, o seu cabelo vai cair. Não vai? Vai. A sua pele vai enrugar. E o seu tempo está contando. E o seu tempo está contando. Irmão, se nós formos viver isso aqui de verdade mesmo, não precisa de budismo. Não precisa de asceticismo. Não precisa. Não precisa de nenhuma ferramenta para te livrar do material. A palavra de Deus mesmo já te livra dessa pressão de ter, de obter, de conquistar, de ser. A própria palavra de Deus. O casado não vai focar nisso. Nesse sentido, viu, gente? O que está triste não vai focar nisso. O que está feliz não vai focar nisso. O que tem muito não vai focar nisso. O que curte os prazeres dessa vida não vai focar nisso. Por quê? Porque tudo isso passa. Aí nós lembramos das palavras de Jesus. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão. Nada é para sempre, irmão. Sabe esse negócio que você mais gosta? Não é para sempre. Sabe a pessoa que você mais gosta? Não é para sempre. Sabe a pessoa que você mais ama? Não é para sempre. Nesse estilo, do jeito que estamos, nesse formato, não é para sempre. Às vezes a gente acha, né? Eu não consigo viver sem fulano, sem beltrano, sem aquilo. Ô irmão, talvez consegue. Talvez consegue. Eu não consigo viver sem isso. Se você tiver esse pensamento, você consegue. Você consegue. O pensamento de que é para acabar mesmo. É para acabar, é para acabar, é para acabar. É para acabar. A vida vive até melhor. Talvez até melhor. Me levou até o diabo fazendo isso. É para acabar. É para acabar. O que você quer? Me presta tudo. Eu te dou tudo. Exatamente. Exatamente. A tentação de Jesus. 1 Coríntios 13. Não acaba. Mas o seu relacionamento com ele físico acabou. Você entende? Irmãos, a Bíblia ela é linda e ela nos ensina demais. E o que Paulo está nos ensinando aqui é um exemplo, é um ensinamento, é uma direção que te desprende. Se você praticar isso aqui, você se desprende. A pessoa fica querendo uma posse daquilo que não é dela, né? Porque tudo é de Deus, né? Amém, gente? Vamos orar? Senta aqui para a gente tirar uma foto. Vem cá, meu irmão, vamos tirar uma foto do nosso estudo. E a partir da semana que vem a gente vai para o versículo 32. Deve estar com alergia, né? Não? Você que pediu para ligar? Agora você vai pedir para desligar? Ora por nós então, Rodrigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. O Senhor falou conosco.